não só os indivíduos, como a gente viu agora há pouco, mas as organizações daquilo que a gente chama sociedade civil organizada, né? Os focos de sociedade civil organizada são grupos que ganham um certo grau de institucionalidade e que se organizam como foco de interesse. Então, se a gente for olhar associações culturais, agremiações, igrejas, ONGs, organizações de terceiro setor, movimentos populares, todas essas coisas podem formar um campo do que nós chamamos associativismo ou movimento social. O movimento social tem um problema. O movimento social só consegue, aí eu estou fazendo uma rastaquera mesmo, estou colocando sindicatos, partidos, igrejas, agremiações, todas como formas de sociedade civil organizada. Esses grupos só entram no poder a partir de dois movimentos. Ou eles se vinculam a partidos, transferem as suas demandas para projetos e programas políticos, são mediados pelos processos eleitorais e chegam com a sua representação aqui em cima. Igrejas têm feito isso, sindicatos têm feito isso, ONGs têm feito isso, movimentos sociais têm feito isso, mas eles têm que escoar pela via partidária. Ou eles podem ser chamados para os conselhos de participação, que são os outros canais da sociedade, que a sociedade civil tem em relação à participação no Estado. Então, vocês estão entendendo essa diferença? E o mais interessante é que no caso dos conselhos gestores, que estão aqui nessa que nós chamamos franjas do Estado, porque eles estão no espaço paraestatal, eles não são só Estado, eles são também sociedade civil, eu consigo puxar tudo, eu consigo puxar representações partidárias, eu consigo puxar movimentos sociais, eu consigo puxar organizações do terceiro setor, ONGs, movimentos sociais e indivíduos notáveis que se destacam por alguma coisa. Tudo cabe nos conselhos, nem tudo cabe nos partidos, porque você precisa o quê? Filiação ideológica, né? Uma certa propensão a representar aquele interesse. Os conselhos são, portanto, mais plurais do que qualquer outro fórum de deliberação que a gente tenha. Até aí, também tudo bem? Os conselhos têm um pé dentro do Estado, porque eles têm capacidade direta de dialogar com o Estado, mas ao mesmo tempo eles têm um pé pesado na sociedade civil, com um mecanismo de criação de representação mais flexível, mais dinâmico e mais democrático que os próprios partidos, porque os conselhos são temáticos, os conselhos não são ideológicos. Então eu pego um tema, uma grande demanda e vou organizar a sociedade e os interesses organizados da sociedade em relação a essa demanda. Tá. O problema, agora vamos entrar um pouco na questão dos problemas do conselho para a gente fazer a passagem para a nossa dinâmica. Os conselhos, classicamente, podem se dividir em 3 tipos. Eu posso ter conselhos técnicos. Vocês lembram disso, né? Que são conselhos técnicos, são velha tradição da experiência brasileira. Eles estão dentro do aparelho de Estado e só puxam para dentro desses conselhos de deliberação pessoas de expertise, mérito, muita produção, mas o seu caráter é técnico, é quase como uma versão aristocrática desse processo. Então, pega lá o governo Vargas, depois o governo militar, eles puxou para dentro do Estado uma série de representantes da indústria, né, ou dos sindicatos, mas são peritos. Então, os conselhos técnicos são conselhos peritos e eles são o quê? Consultivos. Eles apenas organizam o debate para que o Estado tome a decisão. Eu puxo da sociedade que ela tem de melhor e ponto final. Há um outro modelo que é o que nós chamamos de conselhos populares. Conselhos populares são os movimentos sociais, basta a gente ver a experiência brasileira. Movimentos sociais precisam ter comandos decisórios, né? Eles precisam organizar sua pauta de demandas e assim por diante. Então, eles fazem isso na forma de fóruns ou de mecanismos de decisão, mas que dizem respeito apenas aos interesses da sociedade civil, que quer transferir poder para o Estado, mas são interesses da sociedade civil. E a terceira forma são os conselhos consultivos e participativos, que são esses que nós estamos trabalhando aqui. Nesse caso específico, os conselhos consultivos, eles são mais plurais que os conselhos técnicos, mas também têm capacidade decisória ou de influência maior do que os conselhos populares.
porque eles têm representante dos dois níveis, é como se fosse uma síntese entre esses dois movimentos. Eles conseguem trazer para dentro desse processo, dessa arena decisória, técnicos, peritos, movimentos organizados, inclusive dentro do aparato do Estado, mas eles também trazem as energias dos movimentos sociais, fazendo um canal de comunicação mais estreito entre essas duas questões, tá? O problema dos conselhos, como nós estamos pensando na engenharia brasileira a partir de 88. O que os conselhos em geral fazem? Eles têm algumas funções, né? A primeira delas, os conselhos tem um problema de agenda. Por que é um problema de agenda? Vamos imaginar os vários conselhos que vocês atuam. Essa agenda, ela tem dois movimentos para a sua criação. Ou ela vem do executivo, porque em geral quem opera a construção dos conselhos é o poder executivo ou legislativo, mas vem do aparelho de Estado. O Estado pode vir e impor uma agenda ao Conselho, mas como o Conselho tem um grau de autonomia, o Conselho pode mudar a agenda. Então a agenda entra rígida, mas ela pode sair flexível, depende de cada conselho em particular. Conselhos com muita vitalidade são capazes de impor a sua agenda. Colocar de tudo, desde o processo de formação do próprio conselho, do seu cronograma de existência, da sua pauta de debates, do processo de escoamento e como é que isso chega lá na frente, na forma específica do Estado. Então, a agenda não é um problema qualquer para um conselho, ela é fundamental, porque uma coisa é eu decidir o que me disseram para decidir, a outra é eu dizer, gente, tem mais coisa que merece ser discutida nesse debate, então vamos produzir nessa agenda tal, tal e tal item. Problema de agenda é fundamental nos conselhos. Problema dos conselhos também é a sua capacidade de deliberação. Porque uma coisa é falar que os conselhos são consultivos. Então, a gente tem na nossa engenharia alguns conselhos consultivos e outros que são ou deveriam ser deliberativos. Os dois são mecanismos curiosos, porque eu estou falando o que eu estou dizendo para a sociedade que ela tem o direito de dizer aquilo que ela acha que é importante sobre cada um dos temas. Então, lembrando de novo, todos os conselhos são temáticos, porque eles focam demandas específicas. Então, não são políticas, com raras exceções, os conselhos não têm políticas públicas universais. O que seria política pública universal? Meio ambiente, porque meio ambiente é um interesse disseminado na sociedade. Política universal seria conselhos de desenvolvimento, também dizem respeito ao conjunto da sociedade. Se a gente for olhar os outros, eles se distribuem em serviços, como o público se torna público, educação, saúde, assistência, né? Ou então eles são específicos de demandas de grupos setoriais, conselho do idoso, conselho do menor, conselho disso, conselho daquilo. Então são 3 tipos de conselhos também, universais, conselhos que são de serviços públicos, de bens públicos, ou conselhos mais setoriais e mais focais. Mas eles, de alguma maneira, não dizem respeito a todo o debate da sociedade, eles dizem respeito a um pedaço do debate da sociedade. E aí, na sua capacidade de colocar políticas em funcionamento, nós temos esse problema. Nós temos o problema da deliberação também, porque a tendência é que os conselhos não só tenham a capacidade de discutir. Por que discutir? Porque o poder público não está no conjunto da sociedade. Porque se já é difícil falar que o governo está lá fora e a gente vive no município, o município também não é o bairro. O município também não é os atores, o município também não são os setores específicos. Tem que criar canais de vocalização, porque quanto mais a gente sabe da realidade, mais fácil para nós separar o que é importante do que é efêmero, né? Então, a ideia de discussão já é fundamental. Mais importante do que isso é a capacidade de transformar a vocalização em discussão organizada, porque senão os conselhos apenas produzem um cenário, mas não participam da sua decisão. Os conselhos têm que sair da condição de vocalização e passar para o segundo nível, que é o conceito de deliberação. Significa que ele tem caráter decisório? Não, ele pode ter, inclusive, caráter indicativo. Mas se um conselho é forte, aquilo que o conselho delibera, o executivo e o legislativo vão levar em consideração. Vocês estão entendendo a diferença? Eu não estou falando aqui a palavra decisório, eu estou usando a palavra deliberativo. Um grupo social vocaliza, podia parar aí.
Ah, já é um ganho? Claro que é um ganho, porque eu estou dinamizando a consciência pública sobre as demandas da sociedade. Mas isso é pouco, porque se eu quero falar democracia participativa e deliberativa, esses atores têm que aprender não apenas a falar, eles têm que aprender a discutir, e eles têm que aprender a sintetizar, e essa síntese tem que virar indicativo para o poder político, porque senão a capacidade e a vitalidade dos conselhos ficou bloqueada no último ponto, que é fazer o quê? Produzir mudança social e política. Então o problema da deliberação para nós é central, porque a deliberação implica muita coisa, né? Implica, primeiro, vocalização, é um nível, há conselhos que só são chamados para falar. A pessoa fala, tá bom, o cara vai lá, anota, porque a gente também tem que levar em consideração que esse é um dado muito apontado pela literatura, a parcela que vem do Estado está capacitada a fazer esse debate. Tem tempo e é paga. O pessoal que vem da sociedade civil tem outros afazeres, como foi, acho que aquilo que o Renato falou, é sábado de manhã, a gente podia estar fazendo outras coisas, né? Afinal de contas, há um custo para a sociedade civil para ela entrar no campo político, que é o fato de que ela está sobrepondo uma dose a mais de trabalho, em nome da responsabilidade pública, mas ela não é treinada para isso, ela não recebe para isso. Exemplo, há uma série de países em que a participação do conselho elimina certos dias de trabalho, como para participar em júri. Claro, porque o sujeito se organiza a participar de um espaço público, ele está fazendo uma contribuição ao debate público, tá? Mas de qualquer maneira, a vocalização já é importante, porque significa que os atores da tecnocracia, os operadores do Estado, vão ficar sensíveis a demandas que às vezes passam desapercebido. O cara não está lá. Eu, para conseguir criar meus filhos, estou o tempo inteiro me pondo na posição deles, mas é muito difícil, porque eles veem o mundo com uma cabeça e eu vejo com outra. Se não houver diálogo, a gente não trabalha coletivamente. Vocalização já é um ganho? É um ganho, mas ela sozinha é pouco, porque a gente tem que entrar no segundo processo, que é o segundo da